Você já foi chamado de estranho por falar sozinho? Por sumir por dias sem avisar ninguém? Por fazer perguntas profundas demais no meio de uma conversa casual? E se eu te dissesse que esses hábitos que te fazem parecer esquisito são, na verdade, sinais de alta inteligência? Enquanto todo mundo tenta se encaixar, você vive questionando, pensando demais, se isolando, e a sociedade te faz acreditar que tem algo errado com você. Mas a ciência tem outra explicação. Neste vídeo, vou te mostrar 6 hábitos estranhos que pesquisas em psicologia ligam diretamente à inteligência elevada. E se você se reconhecer em pelo menos 3 deles, você vai finalmente entender. Não é que você é estranho, é que seu cérebro funciona diferente. Você já se pegou discutindo sozinho, narrando seus próprios pensamentos em voz alta, ensaiando conversas que ainda não aconteceram? A maioria das pessoas acha isso esquisito. Mas psicólogos chamam isso de fala autodirecionada, e estudos mostram que é um sinal de pensamento aguçado. Quando você fala sozinho, seu cérebro processa informações mais rápido, resolve problemas com mais eficiência, regula emoções melhor. Crianças fazem isso naturalmente enquanto aprendem, e muitos adultos inteligentes nunca param. É como se você estivesse usando a linguagem para organizar o caos mental. Então, se você se pega ensaiando apresentações no chuveiro, discutindo com você mesmo sobre decisões, ou narrando sua lista de tarefas em voz alta, você não está ficando louco. Seu cérebro só está trabalhando em voz alta, e isso é mais comum em pessoas com alta capacidade cognitiva do que você imagina. Agora vamos para o segundo hábito. Você sempre se sentiu deslocado? Como se não se encaixasse em lugar nenhum? Muitas pessoas altamente inteligentes relatam essa sensação, especialmente na infância e adolescência. E tem uma razão psicológica. Você enxerga padrões que os outros não veem, questiona coisas que todo mundo aceita sem pensar. É como a alegoria da caverna de Platão. Prisioneiros acorrentados veem só sombras na parede e acham que aquilo é a realidade. Um escapa, vê o mundo real e volta para contar, mas os outros rejeitam ele, porque a verdade deles desafia a realidade confortável deles. Pessoas inteligentes muitas vezes vivem essa solidão, não porque são arrogantes, mas porque têm autoconsciência elevada, observam demais e percebem inconsistências que passam despercebidas. Isso pode ser isolante, sim, mas também te dá empatia profunda, insights raros e uma visão de mundo que foge do comum. E se você está sentindo isso agora, saiba, você não está sozinho. Se isso faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre psicologia e inteligência. Você já passou semanas mergulhado em buracos negros? Ou de repente precisou dominar xadrez? Ou entender tudo sobre a ditadura militar? Ou investigar teorias da conspiração sobre a chegada à Lua? Esse comportamento de deep dive está ligado ao que psicólogos chamam de curiosidade intensa. Estudos conectam isso a um traço chamado abertura à experiência, comum em pessoas altamente inteligentes. Você não só gosta de aprender, você desaparece dentro do assunto, esquece de comer, perde noção do tempo. Sua mente não aceita a resposta superficial. E aqui está a diferença. Para a maioria das pessoas, aprender é meio. Para você, é fim. Essas hiperfixações não são distração, são como seu cérebro se conecta com o mundo. Um abismo de conhecimento por vez. E se você já caiu em 5 rabbit holes esse mês, parabéns, sua mente está funcionando no modo turbo. Suas melhores ideias aparecem quando você está quase dormindo, ou no chuveiro, ou às 3 da manhã. Isso não é insônia, é algo que psicólogos chamam de resolução inconsciente de problemas. Diferente da maioria das pessoas, cérebros altamente inteligentes não desligam à noite. Eles continuam processando, sintetizando, analisando. Pesquisas mostram que nosso cérebro é mais criativo durante descanso ou distração do que durante esforço focado. Por quê? Porque quando você relaxa, o pensamento divergente toma conta. Então, se você acorda com insights, tem epifanias no banho ou resolve problemas andando sem rumo, não ignore. É seu subconsciente fazendo o trabalho pesado. E pessoas inteligentes confiam nesse processo. Elas sabem que forçar nem sempre funciona. Às vezes, a resposta vem quando você para de procurar. Você some por dias, fica quieto, se afasta das pessoas, desaparece das redes sociais sem avisar. Enquanto a maioria evita a solidão, pessoas altamente inteligentes buscam ela. Por quê?
porque solidão oferece espaço para pensar, refletir, recarregar. Essas fases silenciosas são comuns em mentes introspectivas e de alto funcionamento. Psicólogos chamam isso de inteligência intrapessoal, a capacidade de se entender profundamente. Você precisa desse silêncio não por ser antissocial, mas porque seu cérebro precisa de tempo para conectar os pontos. E aqui está o ponto. Mesmo quando você parece parado por fora, sua mente está trabalhando por dentro, resolvendo problemas, gerando criatividade, fazendo sentido do caos. Então, se você tem esses ciclos de reclusão, não é depressão necessariamente. Pode ser só seu cérebro pedindo espaço para processar o mundo. Por que a gente sonha? O que tem além da borda do universo? E se o tempo for uma ilusão? Se você já foi acusado de pensar demais ou fazer perguntas demais, aceita como elogio. Curiosidade é um dos sinais mais fortes de inteligência. Einstein disse: "Não tenho talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso." Estudos mostram que pessoas curiosas aprendem mais rápido, gostam mais de aprender e performam melhor tanto na escola quanto no trabalho. Fazer perguntas, mesmo as estranhas ou impossíveis de responder, é como a gente cresce, descobre, inova. Isso mostra que sua mente não aceita respostas rasas. Você quer entender de verdade. E enquanto isso pode te fazer parecer muito intenso para os outros, é exatamente essa intensidade que te diferencia. Você não está satisfeito com o superficial. Você quer a verdade. Se você se reconheceu em pelo menos 3 desses hábitos, rir tá a verdade. Você não é estranho, você é diferente. E diferente, nesse caso, é bom. Esses comportamentos não são garantia de genialidade, claro, mas aparecem com frequência em pessoas com alto potencial intelectual. O problema é que a sociedade valoriza a conformidade. Então, quando você fala sozinho, questiona demais, some por dias, é rotulado como esquisito, problemático, não se encaixa. Mas essas características que te fazem parecer desajustado são exatamente o que alimenta inovação, criatividade, pensamento crítico. Então, da próxima vez que você notar esses hábitos em você, não os reprima, não tente se forçar a ser normal, porque normal, muitas vezes, é medíocre, e você não foi feito para mediocridade. Sua mente está viva, curiosa, buscando significado constantemente. E isso é raro, isso é valioso. No fim das contas, ser estranho pode ser sinal de que você pensa mais fundo, sente mais intensamente e processa o mundo de forma mais complexa que a maioria. E isso não é defeito, é diferença, é potencial. Se você se reconheceu nesses hábitos, saiba que você não precisa consertar nada. Você precisa aceitar como funciona e usar isso a seu favor, porque enquanto todo mundo tenta se encaixar, você pode usar sua estranheza para criar, questionar e enxergar o que os outros não veem. Então, se esse vídeo ressoou com você, deixa o like, compartilha com alguém que também é estranho desse jeito e comenta quantos desses hábitos você tem e quais outros você acha que faltaram. Porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais gente percebe que não está sozinha. E lembra, ser diferente não é problema, é poder.